Sabe, quando a gente pensa em fim do mundo, logo vem na cabeça filmes, séries, livros, a cultura tá cheia disso, né? Mas de onde vêm essas ideias de verdade? Nesta análise, vamos tentar decodificar os principais roteiros teológicos sobre o fim dos tempos, focando num ponto bem específico que, olha, gera debate há séculos. É aquela pergunta, né? Como é que tudo isso vai acabar? É uma das questões mais antigas que existem para a humanidade. E esse fascínio todo com o fim do mundo não é só uma curiosidade qualquer, não. Isso está no coração de muitas e muitas tradições de fé. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com essa questão do fim dos tempos. Depois, vamos decodificar o que é o tal do milênio. Daí, a gente explora 3 linhas do tempo que competem entre si. Dá uma olhada nas teorias de arrebatamento e tribulação e, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso importa, sabe, hoje, na prática. Ok, então vamos lá. Primeira parada, a questão do fim dos tempos. Bom, o nome técnico para esse estudo todo é escatologia. Basicamente, é a parte da teologia que se preocupa com as últimas coisas. E o que seriam essas coisas? Morte, juízo, o destino final da alma da humanidade. Em resumo, é o estudo de como o plano divino se encerra. E dentro desse universo da escatologia, tem um conceito que, nossa, é o centro de quase todo o debate. É a questão do milênio. O milênio, que é mencionado lá no livro de Apocalipse, seria um período profetizado de 1000 anos de paz aqui na Terra. E aqui, gente, está o pulo do gato. A forma como se interpreta esse período é que muda tudo. Ele é literal? São 1000 anos no relógio? Ou é simbólico? Já está acontecendo agora ou é algo lá no futuro? É essa interpretação que cria todas as diferentes visões sobre o fim. E isso nos leva direto para as 3 principais linhas do tempo que existem. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas organiza essa sequência de eventos finais. A primeira delas é o amilenismo. Esse A na frente é de negação, sabe? Significa não milênio. Então essa visão diz que não vai existir um milênio literal de 1000 anos no futuro. Para os amilenistas, o milênio é um termo simbólico que representa a era em que estamos vivendo agora, a era da Igreja. Ou seja, o ponto central aqui é esse. Para essa visão, a era da Igreja já é o milênio simbólico. E tudo isso vai culminar num único grande evento lá na frente, a segunda vinda de Cristo. E quando isso acontecer, vem tudo junto. Ressurreição geral, juízo final e o início do estado eterno. É tudo de uma vez só. Beleza, agora vamos para a segunda, o pós-milenismo. Pós, como o nome já diz, significa depois. A ideia aqui é que Cristo vai voltar após o milênio. Essa é uma visão bem otimista. Ela acredita que a influência da Igreja vai crescer tanto que o mundo vai entrar numa era de ouro de paz e justiça. E essa era de ouro é o milênio. Só depois que tudo isso acontecer é que Cristo volta. A sequência de eventos aqui, então, é bem diferente. Temos a era da Igreja que leva a esse crescimento gradual que vira o milênio. E aí, depois desse longo período de paz, Cristo retorna para o juízo final e o estado eterno. Percebe? A segunda vinda aqui é o ponto de chegada, o gran finale, não um evento que dá início ao milênio. E por último, temos o pré-milenismo. Pré, obviamente, significa antes. Essa é talvez a visão mais conhecida hoje em dia. A crença é que Cristo vai voltar antes do milênio para ele mesmo estabelecer um reino literal de 1000 anos aqui na Terra. Essa perspectiva ganhou muita força lá pelo século XIX e hoje é super influente em muitos círculos evangélicos e pentecostais. Então, nessa linha do tempo, a era da Igreja em que vivemos hoje termina com a segunda vinda de Cristo. E é esse evento que dá o pontapé inicial no milênio, esse reinado literal de 1000 anos na Terra. E só depois de passados esses 1000 anos é que acontecem a batalha e o juízo finais. E aí sim, o estado eterno. Então, só para a gente organizar as ideias e não se perder, vamos lá. Amilenismo. O milênio é simbólico e está acontecendo agora. Pós-milenismo. O milênio é uma era de ouro futura, que acontece antes da volta de Cristo. E pré-milenismo, o milênio é um reino literal futuro que começa com a volta de Cristo. A grande diferença entre elas é a relação do milênio com a segunda vinda. Agora, vamos dar um zoom num detalhe específico do pré-milenismo que com certeza muita gente já ouviu falar por causa de filmes e livros: as teorias sobre o arrebatamento e a tribulação. Dentro do pré-milenismo, existe um grupo grande, os chamados pré-tribulacionistas, que acreditam no seguinte: antes de Cristo voltar para reinar, a Igreja vai ser retirada da Terra. Esse evento é o famoso arrebatamento.
E por que isso aconteceria? A ideia é que seria para poupar os fiéis de um período final de sofrimento muito intenso, conhecido como a Grande Tribulação. E a sequência de eventos aqui é bem específica. Olha só. Primeiro, o arrebatamento. A igreja é levada para o céu. Isso dá o start para um período de 7 anos de tribulação aqui na Terra. No final desses 7 anos, Cristo volta, mas dessa vez ele volta com a igreja, para derrotar o mal e finalmente começar o milênio. É uma cronologia bem detalhada mesmo, né? Ok, a gente viu todas essas linhas do tempo, todas essas teorias, mas no fim das contas, a pergunta que fica é: e daí? Por que isso tudo importa? De que forma essas crenças sobre o futuro afetam a vida de alguém hoje, no presente? É interessante que, apesar de todas as diferenças, todas essas visões acabam tendo um impacto muito profundo na prática. Elas inspiram uma busca por uma vida mais santa, né? Como uma preparação. Elas também trazem muita esperança no meio do sofrimento, a ideia de que a história tem um propósito final. Isso cria também um senso de urgência para o evangelismo. E no fundo tudo isso molda a visão de mundo, dando sentido e direção à vida. No fim das contas, talvez a mensagem principal que une todas essas visões seja sobre estar preparado. Toda essa discussão teológica sobre a ordem exata dos eventos não é para ser uma bola de cristal, sabe? Não é sobre tentar adivinhar o futuro. A questão fundamental, parece, não é saber a data exata, mas sim viver de um jeito que se esteja pronto para qualquer dia.